Olá, hello, how are you, thanks? Como é que estão as coisas? Quinto ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, né? Que vocês estejam ótimos, que estejam bem. Então agora, eu quero que vocês peguem o material da aula passada, para nós fazermos as correções. E só lembrando que na aula passada nós vimos o que mesmo? Os numbers, não foi? Nós vimos de 1 a 100. Bom, então, nós fizemos as leituras e eu coloquei uma atividade para que vocês pudessem estar praticando a escrita, né, desses números em inglês, ok? Bom, então aí na primeira questão tem assim: escreva os números corretamente. Bom, poderia ser o nome ou o número. Onde tem o número, escreve-se o nome. E onde tem o nome, escreve-se o número. Certo? Alright? Bom, então vamos começar. No primeiro é o quê? One. Então, one. Aqui nós já temos o nome. Two. Então, é o número 2. Three. Número 3. Four. 4. O 5. Five. 6. Six. 7. Seven. 8. Eight. O 9. 9. O 10. 10. 11. 11. 12. 12. 13. 13. 14. 14. 15. 15. 16. 16. 17. 17. 18. 18. 19. Aliás, 19. 19. E 20. 20. Ok? 20. Bom, qualquer dúvida, né? Pesquise na parte de cima dessa atividade, né? Os números, como se escreve cada um desses números. Bom, vamos para a segunda página. Na segunda página, nós temos mais duas questõezinhas aí pra gente responder, tá? Então, logo aí na terceira, é uma questão de marcar. Nós temos letra A e letra B. Marque um X na alternativa correta para cada número. O número 20 é o 1, 20 ou 12? Bom, é o 20. É o segundo quadrinho. Letra B, o número 54 é 50, 44 ou 54? Bom, é o último quadrinho, 54. Na terceira questão, requer que vocês raciocinem mais um pouquinho. Coloque o resultado da soma em inglês. Bom, então aí nós temos 50 mais 50, a gente sabe que é 100, não é isso? E como é que se escreve 100 em inglês? 100.
100. Letra B. 30 mais 32, 62. Como é que se escreve em inglês? 62. Letra C. 23 mais 32, 55. Como é que se escreve 55? 50. 5. Dezoito mais 12, quanto é que dá mesmo? 30. Como é que se escreve 30? 30. Seis mais 8, 14. Como é que se escreve mesmo 14? 14. 20 mais 60, 80. Como é que se escreve mesmo 80? 18. Aliás, 8. Oitenta mais 10, 90. Como é que se escreve 90? 90. Ok? Bom, então, confira cada um. Se tiver alguma dúvida, eu acredito que essa atividade vocês acertaram todas as alternativas, porque, né, tem uma fonte de pesquisa muito boa antes, não é isso? Bom, então agora vamos para a nossa atividade de hoje, a nossa aula de hoje, que também nós vamos continuar trabalhando com números, certo? Mas nós vamos falar hoje sobre horas, né? Vocês sabem que nós temos dois tipos de relógios. Nós temos o relógio, né, que é o relógio ponteiro, que nós chamamos, e o relógio digital, que é com números, né? Que é esse relógio aqui, ó, que é o relógio analógico, não é isso? Que vem com os ponteiros. Bom, e esse daqui é o tipo de relógio que muita gente não tem habilidade em saber, né, ler as horas nesse relógio. Prefere os relógios digitais que já vêm com os números. Bom, a expressão em inglês, as horas, quer dizer hour, tá? E nós temos uma expressão, que é a expressão o'clock, que é utilizada para indicar as horas exatas. Então, nós vamos aprender primeiro, né, a dizer as horas exatas. Como, por exemplo, eu quero dizer, horas exatas são aquelas horas que a gente fala em ponto em português. Tipo, 1 hora em ponto, né? Que horas são? 1 hora em ponto. 1 hora em ponto crianças, seria o one, e aí a gente usaria a palavra o'clock, ao invés de usar a palavra em ponto. Então, aqui nós temos 3 horas, né? Então, como é que se diz as horas 3 horas? It is, sempre nós vamos começar as horas dizendo it is, a hora, o número, né, ó, 3. Se for 1 hora exata, coloca a palavra o'clock. São 3 horas em ponto. Bom, então vamos só relembrar uma coisa, que as horas, elas vão até o número 12, as horas exatas, estão lembrados? Então, vamos fazer aqui a leitura de 1 a 12, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ok? Bom, o outro exemplo de horas exatas é 9 horas. Então, aqui, 9 horas, it is 9 o'clock, né? Então, lembrar que essa expressão o'clock quer dizer que indica uma hora exata. Também nós temos outras expressõezinhas, né? Que expressões são essas? Bom, a expressão past, que é usada para indicar os minutos antes de 30, né?
Passou-se tantos minutos. Bom, o relógio, normalmente, né? Nós temos o relógio, ele é dividido ao meio. Vocês já estudaram fração, entende que as horas são divididas ao meio, né? Eu vou colocar aqui lá na atividade passada e vou usar essa folha, esse pedaço, para a gente fazer esse relógio. Ó, aqui nós temos o relógio bem grande, tá? E aí, se a gente pegar esse aqui é um todo, né? Mas a gente pode dividir ao meio. Não tá bem redondinho não, mas tá? A intenção é essa. É um relógio redondo, onde nós temos aqui dividido a metade. São 4 partes iguais. Vejam aí 4 partes iguais, tá? Aqui nós temos 12 horas, né? Aqui nós temos as 3, aqui nós temos as 6 e aqui nós temos as 9. Então, quando ele usa a palavra past, né? Passou-se tantos minutos. Então, o relógio, a hora, ela é dividida em quartos. Né? Então, aqui os quartos. Cada quarto, esse aqui tem 15 minutos. Então, aqui nós temos 15 minutos. Tá? Que já se passou dessa hora aqui 15 minutos. Quando fecha aqui, nós já temos quanto? 30 minutos. Aqui, do 6 até o 9, a gente vai ter o quê? 45 minutos. E do 9 até o 12, nós fecharemos o ciclo da hora, que é de 60 minutos. Certo? Bom, então, quando ele diz que se passou, usa-se a palavra past, aqui, quando se passou alguns minutos antes dos 30 minutos. Então, aqui, esses números que se passaram até antes dos 30, né? Que os 30 fecha aqui, ó. Fechou os 30 minutos aqui. Aqui fecha os 15, tá? Aqui fecha os 45 e aqui fecha os 60. Então, quando a gente fecha aqui esse ciclo, né? Até antes dos 30 se usa a palavra past, tá? Se passou para ele, é 1h e 5 minutos, né? Então, a gente vai usar a palavra past. Vamos dizer que se passou 5 minutos de 1 hora. Bom, então temos aqui os exemplos. 6:20. It is 6:20, né? Eu posso dizer que é 6:20 ou eu posso dizer It is 20 past 6. Que se passou, né? 20 das 6 horas. 8:10. It is 8:10 ou It is 10 past 8. Observe aqui, né? Vem primeiro os minutos, a palavra past e depois vem a hora. Mas a gente pode dizer dessa maneira normal. É 8:10. Uma outra expressão também que nós temos é a expressão acoro. Acoro quer dizer que é usado para indicar 1/4 de hora. 1/4 de hora, como eu mostrei, são 15 minutos, né? Ó, aqui. Então, se eu tenho aqui o desenho, o relógio aqui por inteiro, né? E a gente vai dividir 1/4. 1/4 é só uma bandinha dele aqui, né? Ó, pegou essa bandinha aqui, é 1/4. E esse 1/4 dentro de minutos corresponde o quê? A 15 minutos. Se são 60 minutos, 1 hora. E eu divido essa hora em 4 partes, cada uma dessas partes vai ter 15 minutos, tá? E esses 15 minutos nós chamamos de acoro, quer dizer 1/4. Então, aqui nós temos, se eu vou dizer 8:15, aliás, 3:15, então a gente diz o quê? It is 3:50, eu posso dizer da forma normal, é 3:15, ou eu posso dizer que passou 1/4 de 1 hora. Da hora tal, né? Se é 12 horas, se é 1 hora, se é 3 horas, qual é aquela hora. Então, it is a quarter past 3. Aqui se passou o quê? 1/4 das 3 horas. 8:15, forma normal. It is 8:50 ou
It is a quarter past 8. Né? Quer dizer, 8h15 ou né? Se passou 1/4 das 8 horas. Uma outra expressão que nós temos para indicar as horas é a expressão half past. Half past é usado para indicar meia hora, né? Os 30 minutinhos. Bom, então aqui a gente diz em português, a gente diz 30 minutos, né? Por exemplo, é 6h30. Aí a gente diz é 6h30, né? Passou a metade da hora. A gente não fala isso? É 8h30, diz é 8h30. É 1h30, é 8h30. Ou 1h30, ou 1h30. Então, a gente utiliza muito essa expressão meia. Em inglês também ela é utilizada. E ela é conhecida como half past. Se passou-se 30 minutos. É usado para indicar a hora de 30 minutos. Como que temos o exemplo? 8h30. It is 8:30. Ou it is half past 8. 11h30. It is 11:30. Ou it is half past 11. Né? Que se passou, né, a metade das 11 horas. Então, a gente pode notar que depois dos 30 minutos, em vez da expressão past, usamos a expressão to. Olha aí, ó, como está aqui no relógio, né, ó. Aqui eu não botei? Até os 30 minutos da hora, se usa a palavra past, quer dizer que se passou tantos minutos da hora tal. Agora, como já se passou do 30, nós vamos usar a expressão to, que quer dizer para, tá, crianças? E, né, só lembrando que nós falamos em português, por exemplo, 1h45 é a forma normal, mas também a gente utiliza a expressão faltam 15 minutos para as 2 horas, não é? Que é a mesma coisa, que é 1h45, é a mesma coisa de dizer faltam 15 minutos para as 2 horas. Então, esse to aqui, esse para, é o que falta para completar a hora seguinte. Como nós temos aqui nos exemplos. Olha só. 8h45. It is 8:45. Né? A forma normal é 8h45. Ou it is a quarter to 9. Faltam 15 minutos para as 9. 8h50. It is 8:05. É 8h50. Ou it is 10 to 9. Né? Faltam 10 para as 9. Não é isso? 8h50, falta 10 minutos para as 9. Então, lembrando que o to significa para, a quantidade de hora que falta para chegar na hora seguinte. Bom, pay attention, quer dizer atenção. Utilizamos as expressões AM e PM para indicar quando o horário em inglês ocorre antes ou depois do meio-dia. Bom, AM é antes do meio-dia. Até 11h59 nós vamos usar a expressão AM. Agora, passou, deu 12 horas em ponto, a gente vai usar a expressão PM. Então, depois do meio-dia. Exemplo, como nós temos aqui, 9. It's 9 a.m. Ou seja, são 9 horas da manhã. Se eu quero dizer que são 9 horas da noite, aí eu troco esse Azinho por um P, tá? Então, it's 9 o'clock in the morning, né? São 9 horas da manhã. 10. It's 10 p.m. ou it's 10 o'clock in the evening. São 10 horas da noite, certo? Bom, então aqui eu deixei uma atividade para que vocês possam estar respondendo, tá? Respondendo os reloginhos. Então, aqui nós temos... Olhe cada relógio e escreva as horas por extenso. Escrever as horas em inglês, tá? Look at 8 o'clock. Write the time. Escreva as horas. Bom, só lembrando que toda hora começa com a expressão it
Isso. E aí você olha aqui que hora é essa, né, no reloginho. Aqui no caso tá marcando 5 horas, né? Então vocês botam aqui a palavra, tá? 5. Como é uma hora exata, você vai colocar também a palavra o'clock. Faça a mesma coisa nos demais relógios. Na segunda questão, vocês vão escrever nos quadrinhos true, se for verdadeiro, ou false, se for falso. Por exemplo, vocês vão... Aqui tá dizendo, it's 2 o'clock. It's 2 o'clock. Esse relógio está marcando exatamente a hora que está dizendo? Se estiver, você bota true. Se não estiver, você bota false. A mesma coisa vai acontecer com os demais relógios, né? It is 7 o'clock, it's 3 o'clock, it's 11 o'clock. Então, vocês vão olhar aqui o que está escrito, ver se o relógio está marcando essa hora. Se estiver, coloquem true ou false. Ok? Bom, então, finalizamos nossa aula de hoje. Agradeço a participação e responda as atividades. Então, bye bye. See you.